Muito boa noite. Bem-vindos ao culto do Evangelho da Noite. Todavia, sabemos que você pode estar assistindo a esse culto durante as madrugadas, durante a manhã ou durante a tarde. De qualquer forma, seja muito bem-vindo, porque durante os próximos minutos estaremos juntinhos para realizar esse santo culto do Evangelho da Noite em nossos lares, graças a Deus. Vamos receber essa equipe maravilhosa, essa caravana do Evangelho da Noite. Vamos recebê-los de portas e janelas abertas. Então, eu diria, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que estamos seguindo no momento. E hoje, então, seria, já estou te dando uma dica, seria, dando a continuação, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43, que o pastorino colocou o nome de cura de Bartimeu, do cego Bartimeu. É uma passagem muito conhecida. Mas, todavia, não faremos esse tópico hoje. Será feito semana que vem. Porque hoje nós vamos fazer o culto em homenagem ao nosso patrono São Francisco de Assis. Por quê? Embora o Evangelho da Noite seja às quintas-feiras, e essa quinta-feira agora é o dia 10, né? Então, deixa eu ver, é 5, 6, 7, 8, 9. Peraí, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia 9. Quinta-feira, dia 9 de hoje, né? Quinta-feira, dia 9 de outubro de 2025. Mas o dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco de Assis, caiu no sábado passado, quando foi o culto lá do Evangelho na Aliança, né? E teve a ceia mística de Francisco. E aí nós vamos fazer essa ceia mística desmaterializada, né? Uma ceia do maná. E aí nós vamos, para dar início a esse culto, fazer a harmonização das nossas mentes e corações com o livro Pão Nosso. E vamos fazer aqui, abrindo a página na lição 138, vejamos isso. Vamos ver aqui, vejamos isso. Vamos ver. Porque o Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Isso é Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos, invariavelmente, bons pregadores e
eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nos não possam compreender o imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis dos nossos opositores. Se católicos romanos insistimos pela observância de nossos amigos a frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo, e se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com um plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável. Em algumas de suas características, todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem, manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E, quando o homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã. Essa mensagem que foi aberta ao acaso é especialmente pertinente para um dia que vamos falar de Francisco de Assis, né? Que é exatamente isso daí, né? Mais do que pregar, a vida dele foi uma pregação, né? Então, que nós agora possamos nos sintonizar com o Altíssimo e deixar com que a luz do Cristo inunde nossos lares, mentes e corações. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa. Graças aos nossos guias e protetores espirituais. Agradecemos a semana toda que recebemos desde o último culto. Agradecemos a presença da espiritualidade bem-vinda, dessa espiritualidade superior que sempre nos envolve, nos abraça, nos protege e nos inspira e nos conduz. Agradecer todos esses amigos espirituais que compõem a egrégora do Evangelho da Noite e que nos auxiliam na feitura desse culto e
a parte espiritual, que é a que realiza, né, realmente o culto. Que todos possam ser abundantemente abençoados, envolvidos, amparados e conduzidos na paz e no amor do Senhor. Senhor Jesus, que mais essa noite possamos, Senhor, nos sintonizar com essa espiritualidade superior e recebê-la com as portas e janelas abertas em nosso lar, de forma que nós possamos ser sanitizados, reharmonizados e reenergizados na paz do Cristo. Dá-nos, Senhor, a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco de Assis, de São Francisco de Assis, paz e bem, graças a Deus. Então, como eu dizia, estamos aqui hoje reunidos para fazer esse culto em homenagem a São Francisco de Assis, que é o nosso patrono e nosso inspirador, a esses espíritos franciscanos que atuam tanto nesse orbe terrestre, principalmente nesses momentos confusos da humanidade, né? Até parece-me que sempre foram confusos, né? Embora no momento, como a gente vive nessa contemporaneidade, nesse éon, dá a impressão de que esses momentos que vivemos são especialmente conturbados e confusos. Mas nós sabemos que outras humanidades, outros grupos de humanos encarnados já viveram outros momentos difíceis da humanidade, né? Porque se a gente lembrar, a pandemia que houve há 100 e poucos anos atrás, no início do século XX, foi muito mais aterrorizante, porque a ciência estava muito menos avançada, né? As vacinas não estavam tão desenvolvidas, né? Não se tinha tanto esse hábito de vacinar, né? Ele ainda não estava integrado ao dia a dia da humanidade. Então, deve ter sido muito mais aterrorizante, e eu sei disso porque minha avó passou por essa pandemia e sobreviveu, né? Ela devia ter uns 14, 15 anos, e ela lembra de que as pessoas morriam e eram tantas pessoas mortas que se colocavam os cadáveres nas esquinas para o caminhão de recolhimento da prefeitura passar e levar, entendeu? Então foi muito mais impactante do que nós passamos agora, né, por essa pandemia. Lembrando, né, o pessoal que viveu o tempo da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, e aí a Segunda Guerra seguiu-se a Guerra Fria, né, Estados Unidos e Rússia, e aí foram vários momentos difíceis que foram se sucedendo. E então a gente pede, né, claro, para a espiritualidade sempre nos auxiliar, e com uma certa urgência, né, uma certa premência, mas eu estou lembrando aqui que cada período da humanidade é particularmente dramático. E aí eu queria lembrar hoje o tempo de Francisco, né? Porque é interessante, eu tenho dificuldade, agora já de tanto ler,
já entronizei. Mas, de um modo geral, eu tinha uma dificuldade de fixar o período que São Francisco de Assis viveu, porque para mim era tão lá atrás, né, quase 1000 anos atrás, que eu ficava impressionado como é que esse santo conseguiu, né, viver desse modo naquela época, sendo aquela época, né, era uma idade difícil, né? Ele viveu no período da Idade das Trevas, né? Que a igreja era muito esquisita, vamos dizer, né? Para dizer o mínimo. Porque era uma época em que se compravam cargos eclesiásticos, né? Então, como a igreja era meio que também o Estado, né? E dependendo do lugar, ela era o Estado, era interessante, era bonito você ter um filho arcebispo, bispo, né? E mesmo papa. E aí acontecia que pessoas que nunca tinham pertencido à igreja, não sabiam nada de evangelho, de cristianismo, né? Dos preceitos e da filosofia de vida do Cristo, elas de repente elas estavam lá como bispo, arcebispo, né? Então aí a gente entendendo esse momento difícil da igreja, né, em que vendiam indulgências, né? Para quem não está lembrando das aulas de história do ensino médio, as indulgências eram bulas papais que se você comprava e estava absolvendo você de todos os seus pecados passados e, quiçá, tinha a bula para os pecados futuros também, né? Então era um momento difícil dessa instituição, que ela era maior da época, embora tivesse todas as outras religiões, né? Que já haviam nascido, né? As outras continuavam existindo, né? Lá no Oriente tinha o budismo, né? O confucionismo, lá na Índia, né? Os sikhs, né? Tinha todas essas outras linhas que são até anteriores a Cristo, né? E aquelas que também, tipo, ali os muçulmanos, que foram, século IV, já estavam, né, em operação, os judeus nem se fala, porque vêm lá do nosso passado, né, antes da Boa Nova. Então, Francisco vem e é o tipo da encarnação que ela é muito boa para fazer estudo para espíritas, porque ele não vem evidentemente como um missionário. E aí nós que somos de uma casa cujo patrono é Francisco, e tem outras, né? Como lá da dona Sueli Sarabanda, né? Que agora está com a Cátia Sarabanda, o Lar Irmão Francisco, né? Fundado pelo pai da dona Sueli Sarabanda, o senhor Sarabanda. E lá minha irmã em São Paulo frequenta o grupo espírita do Ipiranga, que também é franciscano, e muitas outras, né? Então é importante porque a gente tem esse patrono, mas nem sempre a gente sabe, né, de como é que foi a vida dele. E nesse caso nem tenho essa pretensão de fazer um estudo que esmiúce a vida de Francisco, até porque muita coisa já chegou até o povo através de filmes, através de canções, através de
CDs que narram a história, né, de Francisco. Mas eu vou lembrar esses fatores que são muito assim caros a pessoas que acreditam, que seguem a linha espírita. Por quê? Porque a gente tem impressão, como na Igreja Católica, que a pessoa vem missionária, ela já se apresenta santa, né, missionária. E o Francisco era filho de um comerciante muito rico e ele viveu os primeiros anos de vida dele como vivem todos os jovens daquela cidade, né? Então, lembrando que o Francisco, ele nasce lá em... escoça aqui. Ele nasce na Itália, né? E ele é ali de Assis, mas ele também é da região ali da Úmbria, né? E tem ali outras cidades conhecidas, como até tem uma que é nome de franquia aqui, Spoleto. E o pai é o Pietro di Bernardone dei Morricone. A mãe é a Pica Borlemonte. A mãe é francesa. Por isso que deu, né, o Francesco, né, o Giovanni, que é o João, né? Giovanni Francesco. O Francesco é que vem lá da parte francesa, mas não se sabe dizer exatamente, rastrear, né? O Giovanni é João, que aí foi inspirado em São João Batista, tá? E aí você vê, ele vive, né, nasce em 1281 ou 2, tá? Nascimento não se tem muita certeza, em 1281 ou 82. E vem a falecer em 1226. Então você vê que ele vive numa época muito difícil, né? Ele passa um período que as coisas, as concepções de mundo são muito rudimentares, né? Então, por exemplo, da genialidade dele, tá? Para você ter uma ideia, ele vem no momento em que ninguém no mundo enxerga a natureza como uma coisa boa. Então as pessoas, mesmo vivendo em feudos fétidos, cheios de doença, porque eu citei agora a pandemia do início do século XX, mas que era uma gripe que veio no pós-guerra, né? Parece que foi até proliferada via guerra. Mas aquelas outras pestes anteriores, como a peste negra, aconteceu muito por conta dos feudos, né? Os feudos, aquelas cidades muradas, que eram cidades, tinha um castelo no meio, onde vivia a burguesia, no lugar mais alto, e tinha a vila, né? A cidade em volta. E como eles aguardavam muitos grãos e comida para poder sobreviverem sem estarem com os muros abertos, porque podiam ser atacados, exatamente para roubar, né, as suas riquezas, seus mantimentos, eles guardavam comida e a comida chamava os vetores, né? Basicamente ratos, né? E aí os ratos cresciam ali dentro da vila junto com o povo, porque não tinha sistema de esgotamento. E aí o esgoto corria pelo meio da rua. Você imagina o cheiro que não era aquilo e a falta de higiene total, né? Porque eles ficavam trancados ali com os dejetos, né? A única coisa que eles faziam fora, que já tinham algum anjo
médico, biomédico, biocientista, já tinha intuído que era para fazer o cemitério do lado de fora da cidade. Então, quando morria alguém, eles então abriam a porta para enterrar. Geralmente o cemitério era logo ali ao lado de fora, logo ali junto ao muro. Só que quem queria invadir a cidade ficava esperando esse momento aí, que a porta fosse aberta, né, o portão, para poder atacar, porque é o momento que eles estavam fragilizados. Então, quando abria, tinha que ver se tinha gente ali, iam os guardas. Então, era um momento difícil, sabia? E ali, nesse momento, nessa época, que eu já descrevi a igreja, né, como é que era, o sistema político, vem Francisco, e Francisco frequentava lá uma igreja que estava meio caindo aos pedaços, e aí ele ouvia, quando ele começou a se chegar, né, ao apostolado dele, do que ele veio realmente fazer, ele começou a ter uma grande compaixão com esses irmãos que viviam na rua, que viviam na indigência e que estavam sempre ali numa situação precária, né? Numa época que não tinha emprego como hoje. Então o pai do Francisco tinha uma situação boa, então o Francisco sempre teve acesso a tudo. Ele começou a ter uma compaixão por essas pessoas que não tinham nada. E aí o pai do Francisco começa a viajar, e durante as viagens Francisco vai meio que dilapidando o patrimônio, vai ajudando os pobres, dando comida, dando tecido, né? Porque o pai negociava com tecidos, né? E é ali que ele tem o cisma com o pai, né? E eles brigam, e o pai diz que ele não pode dar o que não é dele ainda, né? O pai está vivo, ele não recebeu herança, e o Francisco então fala, tá bom, é verdade, concorda. Aí ele se despoja de tudo, inclusive ele devolve as roupas para o pai, né? Isso na frente tinha um arcebispo lá que protegia o Francisco, que concordava. E o Francisco começa a ouvir essa voz, né, que diz: Francisco, restaura minha igreja. E aí Francisco olhava lá para o templo, meio caído, meio zoado, e ele junta lá os amigos e vai consertar a igreja fisicamente. Aí ele vai lá numa outra igreja e ouve o mesmo chamado. Aí lá pela terceira igreja que ele conserta fisicamente, que está quebrada, que falta pintura, que o telhado tem goteira, ele então tem um despertar, né? Que Francisco, restaura minha igreja, não era restaurar o imóvel físico da igreja, era restaurar a minha igreja como um todo, a igreja que o Cristo veio trazer. Embora saiba-se que o Cristo nunca pregou dentro de igreja nenhuma, ele pregava nas sinagogas quando os recebiam ele. Depois, quando puseram ele para fora das sinagogas, porque depois a fama foi passando para as outras, já na próxima cidade já não recebia. E aí ele começou a pregar na periferia das cidades, geralmente perto de um rio, né? Que é até uma tradição que depois, quando vem formar as primeiras comunidades cristãs, eles continuaram com esse hábito, né? Das eglésias. As eglésias eram essas reuniões de cristãos
que geralmente era na casa de um cristão mais abastado, quando tinha esse cristão, esse irmão mais abastado. Quando não, era na beira de um rio ou de uma represa, um poço, né? Ali que eram as reuniões. E o Francisco, ele seguiu isso, né? Ele, inicialmente, era ele e ele. Depois tinha ele começou a angariar alguns seguidores, até ele ir a Roma falar com o Papa para pedir para abrir uma nova ordem, né? Aí ele foi lá pedir audiência. Sim. Pausa para espirrar. E aí é interessante porque é claro que esses eclesiásticos, né, essas autoridades eclesiais das quais falava, que eram pessoas ricas que compraram seu lugar na igreja, aquilo ali era um verdadeiro reinado, né? Muito ouro, muita pompa. E justamente a missão de Francisco era restaurar lá o início da igreja e dos tempos de Jesus, que Jesus não tinha nada, né, uma túnica, e ele pregava ao relento, né? Pregava ao ar livre. E também para todo mundo que aparecesse, né? Não tinha essa, eu só vou pregar para quem for, né? Até porque não estava nada fundado ainda, né? Nem cristianismo existia, né? Existia ele pregando Cristo. E o Francisco começa a pregar aos modos do Cristo, né? Sem nada, e dependendo da caridade alheia, até ele fundar essa ordem, a Ordem de Mendicante dos Frades Menores. Ordem de Mendicantes dos Frades Menores, que era uma maneira de fazer um puxão de orelha para toda os clérigos, os que compunham aquela verdadeira corte papal, de bispos e arcebispos, lembrando que a igreja não era aquilo, a igreja era muito mais Francisco do que Roma e o Vaticano. Você imagina isso na época? É porque ele era missionário mesmo, então a gente sempre lembra, então nós somos franciscanos, nós vamos ter que dar tudo e viver mendicantes na rua. Aí eu lembro, ele tinha essa missão, que era uma missão, inclusive, para dar uma puxada de orelha nessa igreja instituída da época. O que a gente tem que fazer são essas lições que a gente acabou de ver aí nos cultos passados, da dificuldade dos ricos, né? E do moço que era rico, que não é necessariamente você dar tudo e virar mendigo. É você fazer esse desapego na alma. Você não colocar as coisas materiais da sua vida em primeiro lugar. Como é que eu sei isso? Eu sei porque quando eu dou mais atenção e prioridade aos meus compromissos e eventos materiais, e deixo esses espirituais, como esse culto aqui, em segundo plano. Então eu nunca tenho tempo para ir lá na missa, eu não tenho tempo para ir na sinagoga, eu não tenho tempo para ir lá no culto budista, eu não tenho tempo para ir no centro, ou eu não tenho tempo para assistir esse culto. Aí fica evidente que eu estou privilegiando os compromissos materiais, né, em detrimento dos espirituais.
E o compromisso espiritual, mas também não basta só eu culto, eu vou à igreja, à missa todo domingo. Não é só isso. Todo dia eu vou ao centro. Todo dia eu vou à igreja rezar. Não é só isso. É fazer da sua vida um culto. É você praticar essa religião que você diz que você é no seu dia a dia, fazendo e vivendo a sua vida como um culto, como não, porque né? Sendo essa religião que você diz ser. Isso não é fantástico? Que foi o que Francisco fez, só que ele fez de uma forma amplificada que, em sendo missionário, chegou até nós. Então a mensagem de Francisco é essa, para a igreja como um todo, a Igreja Católica, e para nós outros, né, que somos também irmãos menores, tá? Agora nós vamos nos colocar de forma confortável e seguir aqui esses mantras que eu vou ler, e vocês vão seguir mentalmente, chamando o santo da sua predileção, ou os trabalhadores da Seara de São Francisco de Assis, para dar o passe em vocês. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através desse passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus, agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças às egrégoras do Evangelho da Noite da Aliança da Fraternidade. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis. Graças aos nossos guias e protetores espirituais.
Obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de realizar esse banquete espiritual. Estarmos, Senhor, presentes, termos sido convidados, chamados e efetivamente termos podido comparecer a esse verdadeiro banquete espiritual que é o culto do Evangelho da Noite. Que nós possamos ter sido visitados por essas falanges espirituais altíssimas que vieram sanitizar os nossos lares físicos e espirituais e vieram reharmonizar essas vibrações e reenergizar esses recônditos de energia, vieram nos rebalsamizar. Pedimos, Senhor, para que todos aqueles irmãos que estão no raio de ação desse culto possam ter sido atendidos, para que possamos humildemente enviar um quanto de luz para Gaia, o planeta Terra, um quanto de luz para essa humanidade encarnada e desencarnada, um quanto de luz, Senhor, para todos esses líderes espirituais encarnados e desencarnados que estão atuando no planeta nesse momento difícil. Um quanto de luz, Senhor, para todos esses líderes materiais que estão à frente de etnias, de governos, de mecanismos supra-país, que esses que estão ali na condição de mando possam ter a melhor atitude, a mais ungida, melhor pensamento, o melhor silêncio e a melhor fala. Senhor Jesus, envolve, protege e conduz esses homens, que todos possam ser abundantemente abençoados. Agora nós vamos fazer 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas demandas, inclusive por terceiros, tá? Ao final desse culto, Senhor, que possamos ter a permissão para encerrá-lo, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade. E o lema de Francisco: paz e bem, Senhor Jesus. Que tenhamos todos uma excelente semana, envolvidos e balsamizados por essas energias maravilhosas, que possamos levá-las aonde quer que nós formos.